Olá pessoal, hoje nós vamos explicar o porquê Deus permitiu que acontecesse o que é relatado em 1 Samuel capítulo 22, versículo 18, quando Doeg, servo de Saul, investe contra o sumo sacerdote Aimeleque e mata a ele e aos outros sacerdotes. Saul estava furioso porque Davi, fugindo dele, se refugiou no templo e o sumo sacerdote Aimeleque alimentou a Davi e entregou para ele a espada de Golias. Quando ele fica sabendo disso, acusa o sumo sacerdote de traição e dá ordem a seus servos que matem a todos os sacerdotes. Os servos de Saul se negam a fazer porque eram servos do Senhor e eram sacerdotes. Doeg, que não era judeu, e sim um edomita, descendente de Esaú, ele não se importa com isso, investe contra os sacerdotes e mata a todos, e depois vai à cidade de Nob, a cidade dos sacerdotes, e mata, extermina todos os homens, mulheres, meninos, crianças de peito e os animais daquela cidade. Só por curiosidade, Doeg significa ansioso, medroso. Bem, a resposta para essa questão, por que Deus permitiu isso, começa lá em Números, no capítulo 17, quando o povo está murmurando contra a liderança de Arão e Moisés. Bem, Deus, para acabar com a murmuração do povo, fala a Moisés: chame os representantes de cada casa de Israel e peça que eles entreguem a você o seu bordão com o seu nome escrito. Coloque o bordão de cada representante de cada casa de Israel na tenda do encontro, e o bordão que florescer, o dono dele será o meu escolhido. Nós vemos no capítulo 17, versículo 8, que o bordão de Arão não só floresceu, mas também deu brotos, deu flores, né? Ele brotou, floriu e ainda deu amêndoas. Assim Deus instituiu, Deus colocou Arão como o primeiro sumo sacerdote sobre Israel. No capítulo 20, no versículo 22 ao 29, relata a morte de Arão. E no versículo 26 e 28 é deixado bem claro que quem iria dar continuidade ao ofício de sumo sacerdote seria Eleazar e sua descendência. Arão ele teve 4 filhos. Nadab e Abiú, no capítulo 3, versículos de 1 a 4 de Números, é relatado que eles morreram por oferecer fogo estranho diante do Senhor lá no deserto do Sinai. O terceiro filho, Eleazar, assume então o ofício do pai em Números capítulo 20. Em 1 Crônicas, capítulo 6, mostra a descendência de Arão seguindo a linhagem de Eleazar. E com isso a sequência de quem seriam os sacerdotes, os sumos sacerdotes. No caso seria Arão, Eleazar, Finéias, que não é o filho de Eli, certo? Abissua, Buque e Uzi. Uzi era muito jovem quando chegou o tempo dele assumir o sumo sacerdócio. E segundo as crônicas samaritanas, Eli, aquele de Samuel e de Ana, ele usurpa essa posição de Uzi. Ele consegue, através de uma manobra política, convencer a todos de que ele deveria ser o sumo sacerdote e não Uzi, que era muito jovem. Eli tinha cerca de 50 anos nessa época. Então ele interrompe essa progressão que Deus havia determinado, certo? Porém, no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 27, Deus traz um profeta para profetizar contra a casa de Eli, uma profecia muito pesada, já que Eli havia criado seus filhos de forma dissoluta, né? A Bíblia relata que os filhos de Eli, eles eram maus, e, por exemplo, quando vinha o sacrifício, eles já não pegavam no caldeirão como era a lei. A lei dizia que o sacerdote devia pegar o tridente, o utensílio do templo, meter no caldeirão, e a carne que viesse para ele é a que serviria para sustento do sacerdote. Como eles eram maus, possivelmente já estava vindo aí muito pescoço, pé, osso, certo? E já não estava se agradando, por isso eles começaram a fazer isso. Antes do sacrifício, eles tiravam a melhor parte para eles comerem assado. Outra coisa que a Bíblia fala sobre os filhos de Eli, que eles mantinham relação com as mulheres na porta da tenda, certo? Então Deus não queria mais saber de Eli e usou esse profeta para dizer: olha, não quero mais você como meu sacerdote, e sua casa também, longe de mim ter seus descendentes como meu sumo sacerdote. Vou passar você, vou colocar outro sacerdote melhor que você.
na tua casa ninguém chegará à velhice, quem ficar e eu não afastar do meu altar, quem ficar e não morrer, vai ficar vivo só para ter seus olhos consumidos. Seus descendentes, pelo sacerdote, vão mendigar por um pedaço de pão, certo? E ele profetiza o seguinte: os teus filhos, Ofni e Finés, morrerão no mesmo dia. Quando eles morrem e a notícia chega para Eli, a Bíblia fala que ele tinha cerca de 90 anos quando isso aconteceu, estava sentado numa cadeira e quando recebeu a notícia virou para trás e quebrou o seu pescoço. Com isso, ele morre e quem assume o sumo sacerdócio agora é Aitube, filho de Eli, neto de Eli, filho de Finéias, né, irmão de Icabô. Isso está em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 3. Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, certo? Não Finéias, filho de Eleazar, mas sim Finéias, filho de Eli, certo? Depois desse Aitube, quem assume o sumo sacerdócio é o protagonista do início da nossa história, Aimeleque. Aimeleque morre através das mãos do servo de Saul, porém Doeg deixa escapar Abiatar. Doeg deixa escapar Abiatar, que se refugia em Davi. Davi, com um sentimento de culpa por se sentir responsável pela morte de Aimeleque e os seus outros sacerdotes, ele acolhe Abiatar e fala: olha, quem procura a tua morte também procura a minha, então fique comigo e você vai estar seguro. Durante o reinado de Davi, Abiatar é colocado como sumo sacerdote e serve bem, porém, lá em 1 Reis, no capítulo 1, versículos de 5 a 7, Abiatar se une a Joabe para colocar Adonias como rei, certo? Sendo que Davi já tinha dito que quem seria rei seria Salomão, certo? Então, Adonias, ele quer ser colocado como rei e faz essa aliança com Abiatar e Joabe. Porém, no versículo 8, nós vemos que Zadok, o sacerdote, não o sumo sacerdote, mas Zadok, descendente de Eleazar, detalhe, Eli, Aitube, Aimeleque e Abiatar são descendentes de Itamar, o irmão mais novo, o filho mais novo de Arão, certo? Então, esse Zadok, descendente de Eleazar, se une com o profeta Natã e os outros valentes de Davi e discordam, né, de Adonias, de Abiatar e de Joabe. Com isso, Salomão é colocado como rei. Em 1 Reis, no capítulo 2, versículos 26 e 27, Salomão expulsa Abiatar e diz que ele não vai mais ser sacerdote na casa do Senhor, não vai ser mais sumo sacerdote. E ele fala: olha, você é um homem digno de morte, você é um traidor, mas eu não vou te matar pelo serviço que você prestou na casa de meu pai, certo? E no versículo 27, ele diz o seguinte: cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló, ou seja, fechou o ciclo aí. E no versículo 35, do capítulo 2 de 1 Reis, Salomão coloca Zadok, descendente de Eleazar, como sumo sacerdote. Ou seja, voltou para exatamente aonde Deus tinha ordenado a Moisés. Ok? Deus abençoe vocês, espero ter ajudado.